Pessoal do WW, nós estamos voltando do intervalo. Queria agora, então, apresentar o participante da roda a partir desse momento. É Leonardo Matos, é o comandante da reserva, professor de geopolítica na Escola de Guerra Naval. Leonardo, muito obrigado pela disposição de estar aqui na nossa roda e meu boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Caio. Uma satisfação enorme voltar aqui ao WW e boa noite a todos que estão assistindo a gente. Vamos ao assunto. Uma reportagem do Caio Junqueira. Ela diz o seguinte, a reportagem do Caio, ele vai dar os detalhes aqui, mas eu vou dar resumo para vocês. As Forças Armadas Brasileiras planejam um grande exercício militar próximo à fronteira com a Venezuela. O objetivo desse treinamento é preparar as tropas para o caso de haver escalada de tensão entre a ditadura de Nicolás Maduro e a Guiana. A apuração, como eu já disse, Caio Junqueira. Primeiro o VT, vamos lá. Militares devem ser enviados ainda neste semestre para Roraima, na fronteira com a Venezuela. A preocupação é com os planos expansionistas de Nicolás Maduro de retomar a região de Essequibo, na Guiana. Embora Maduro tenha diminuído o tom das ameaças, relatos apontam que na fronteira venezuelana com o Brasil e a Guiana existem movimentações militares como a construção de pequenas pistas de pouso, pontes provisórias e acampamentos de lona entrincheirados. Além disso, fontes civis e militares afirmam que o governo busca demonstrar aos Estados Unidos, com Donald Trump assumindo a presidência na semana que vem, e para a Europa, que o Brasil está comprometido com a estabilidade da região. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. President. Leonardo, o que a Venezuela pode e o que as nossas Forças Armadas podem nesse contexto? William, a grande preocupação em relação à Venezuela e Brasil é porque o relevo ali daquela região, a Guiana, que faz fronteira direto com a Venezuela, é praticamente floresta amazônica fechada. A grande possibilidade, considerando o relevo da Venezuela, fazer uma incursão por terra na Guiana é via Roraima. Por isso que o governo brasileiro tem toda essa preocupação, por isso que o nosso exército reforçou as suas posições lá em Roraima no ano passado, lá em janeiro do ano passado, logo depois daquele plebiscito de dezembro de 2023. E eu acredito que essa notícia que o Caio lançou sobre o exercício tem essa intenção de mostrar que as Forças Armadas brasileiras estão prontas caso a Venezuela cometa o equívoco de entrar em território brasileiro para depois entrar na Guiana. Caio, o que você tem off the records da preocupação com isso? Evidentemente, isso eu entendo. Há posições oficiais declaradas e tem aquelas que são ditas aos repórteres como você é velha guarda, como eu sou velha guarda, que a gente se compromete a não revelar a fonte porque o assunto é sensível, a fonte diz, olha, eu posso te contar, mas não ponha meu nome porque isso me causará problemas. William, basicamente, vamos lá, tem dois sinais aí, um sinal para fora, principalmente para os Estados Unidos, para a Guiana, para a União Europeia, né, pela ligação até da Inglaterra com a Guiana, né, a Guiana foi colônia da Inglaterra, para o Suriname, para os países vizinhos da Venezuela, de que há poder de dissuasão nas Forças Armadas brasileiras em relação às ameaças do Maduro. Por quê? Porque o ano passado, por exemplo, os Estados Unidos se aproximaram da Guiana, tendo em vista que, olhando os sinais do Palácio do Planalto, a leitura foi de que, se o Maduro avançar, o Palácio do Planalto, tendo em vista a relação histórica com o chavismo e do Lula com o Maduro, nada fará. Logo, tem essa questão do sinal para fora, né? E o Exército Brasileiro, principalmente, tem um alinhamento histórico com o Exército, com as Forças Armadas Americanas, né? Você sabe, sim, as três forças são muito próximas, mas principalmente para dentro também, porque os Estados Unidos, olhando a forma como Celso Amorim, como o presidente Lula tratou o chavismo e o Maduro nos últimos 20 anos, 25 anos, especialmente na questão das eleições, há uma preocupação do Exército de mostrar que não, nós estamos presentes e estaremos presentes. Então, o grande exercício militar do ano das três forças será justamente em Roraima. Né? Leonardo, uma decisão como essa, tomada pelo comandante do Exército, de realizar ali em Roraima o maior exercício, né? É um dos maiores. Esse é o maior. Teve um recente em Taubaté que foi imenso também. Sim, só que o de Taubaté, ali do Vale do Paraíba, era um exercício individual do Exército. O plano esse ano são as três forças conjuntas. São as três forças, sim. Portanto, é ainda mais significativo. Isso, exatamente. Isso, Leonardo, eu sou obrigado como jornalista a interpretar como um alto grau de preocupação
dos comandantes das forças com uma possível aventura militar por parte do ditador Nicolás Maduro. Na sua avaliação como especialista, qual é a probabilidade que Maduro entre numa aventura militar desse tipo? Sinceramente, William, eu acho que a probabilidade beira a zero, porque Maduro já conseguiu aquilo que ele queria, ele conseguiu, na forma como nós vimos, a reeleição para o seu terceiro mandato, e, sinceramente, eu não acredito que o Maduro vá invadir a Guiana, e muito menos pelo Brasil. As Forças Armadas brasileiras são bem superiores às Forças Armadas venezuelanas. A possibilidade da Venezuela invadir a Guiana pelo Brasil, eu considero praticamente zero. Mas, logicamente, nós temos que estar preparados. E esse grande exercício que o Ministério da Defesa está planejando para novembro, de acordo com a reportagem que o Caio comentou, vai ser um grande exercício, sem sombra de dúvidas, planejado pelo Ministério da Defesa, com a participação das três forças, justamente para dar um sinal para todos esses atores aí que vocês falaram, a própria Venezuela, a própria Guiana, Estados Unidos e os europeus, sem dúvida. Agora, não tenho... Desculpa, Não, cara, não tenho duas questões aí, professor. Primeiro, o fato do Exército Brasileiro, né, e das forças terem as informações ali de que há movimentações na fronteira. O que me relataram foram pistas de pouso, acampamentos de lona entrincheirados, pontões, né, como chamam as pontes provisórias, né, para deslocamento de tropas. E um segundo fator, que também me foi lembrado, né, eu estou apenas reportando e relatando aqui o que inclusive eu escrevi, o fato de que o Maduro diminuiu a retórica sobre esse equívoco. Mas ninguém, pelo menos nas Forças Armadas brasileiras, né, que dirá a Palácio do Planalto, acredita no que o Maduro fala, porque ele, na verdade, ele é sustentado politicamente por um grupo de generais de alta patente que aí sim decidem a estratégia militar do país. Eu queria só ponderar essas duas questões, porque se não houver, se eu fosse talvez um risco zero, não haveria uma movimentação militar por parte dos militares venezuelanos próximo à nossa fronteira. Deixa só eu explicar uma coisa importante, Caio. O que eu estou querendo dizer é que eu não acredito que a Venezuela invada a Guiana pelo Brasil. Isso é uma coisa, né? Eu acho que não teria sentido, embora geograficamente falando, é mais fácil para a Venezuela entrar em território brasileiro lá em Roraima para entrar na Guiana, uma questão geográfica, mas arriscar uma operação dessa envergadura contra as Forças Armadas brasileiras, eu não acredito. O que nós estamos vendo, inclusive essas informações de inteligência que você citou na reportagem, elas não são na fronteira com o Brasil, lá em Roraima, mas estão na fronteira da Venezuela, diretamente com a Guiana, em alguns rios. Existem alguns rios que nascem na Venezuela e eles entram na Guiana e desaguam exatamente no rio Essequibo, que é o rio que divide, né, a Guiana em duas partes. 2/3 é a região do Essequibo, o outro terço é o resto da Guiana, digamos assim. Ali, sim, é possível nós imaginarmos que a Venezuela possa tentar alguma incursão pelo rio, entrando diretamente em território da Guiana, para tentar estabelecer ali, digamos assim, algum território dentro da Guiana, que para eles, é bom a gente sempre lembrar, né, a Venezuela considera aquele território do Essequibo agora como um estado da Venezuela. Nos mapas venezuelanos aparece a região do Essequibo da Guiana como se fosse um estado, a Guiana Essequiba, um estado da Venezuela. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu não acredito que a Venezuela ataque a Guiana pelo território brasileiro, mas é possível, sim, que eles tentem alguma coisa diretamente pelos rios que vêm da Venezuela e entram na Guiana. Isso é uma possibilidade. Leonardo, deixa eu aproveitar o restinho que eu tenho de tempo para a nossa conversa e dirigir a você uma pergunta mais abrangente. E o preparo das nossas forças? Como você avalia? William, infelizmente, em razão dos cortes orçamentários que as Forças Armadas têm tido nos últimos anos, a situação ela não é boa. E o Brasil estar preparado, e eu gosto de citar muito isso, hoje, na minha avaliação, o Brasil não está preparado para se defender militarmente contra qualquer potência do planeta. Não é o caso da Venezuela. Contra a Venezuela, o Brasil está preparado, sim, para defender o território nacional. Aliás, contra qualquer país da América do Sul, nossas Forças Armadas estão preparadas.
O problema é que nós não estamos preparados, em termos de material, para defender o nosso território, não apenas o território terrestre, mas também a nossa Amazônia Azul, nosso território marítimo enorme, de potências, das grandes potências mundiais. Isso é que me preocupa. Caio, nas suas conversas, quando você estava apurando a reportagem que nós estávamos discutindo até aqui, com a sua presença, sempre facilita mais ainda quando o repórter está contando para o público com quem ele conversou, como foi. Como que as suas fontes enxergam essa questão, justamente que o Leonardo abordou agora? Cortes de orçamento, questão da previdência dos militares e, sobretudo, a pressão que muitos militares da reserva exercem sobre os comandantes da ativa em função do quadro político com a denúncia que vem aí contra Bolsonaro. Bom, vamos lá. São 3 questões ali que você coloca, vou tentar ser bem breve. Em relação ao preparo das forças, há, claro, uma lamentação por um aperto orçamentário em um momento em que o mundo se militariza, né? Os países europeus, principalmente, né, sendo pressionados, aumentando a participação. O nosso orçamento para a área militar é de 1,1%, 1,2% do PIB, enquanto países da Europa estão a 2%, estão a 3%. E o Trump quer que vá a 5%. Exatamente. Ou seja, é difícil a situação. Aliás, ainda mais um país com uma fronteira do tamanho como a nossa. Em segundo lugar, a limitação orçamentária acaba também impactando nessa questão da Previdência, que eles não consideram ser um privilégio, mas é uma carreira diferenciada que eles consideram e que acaba inibindo novos quadros e estímulos para pessoas entrarem nas forças. E em relação à reserva, né, que pressiona politicamente muito nessa questão política, tudo que a gente ouve quando se trata de inquérito e investigação contra Bolsonaro e contra os militares é que essa página precisa ser virada, precisa acelerar justamente para as forças e principalmente o Exército Brasileiro parar de sangrar. Mas eu diria que hoje, se a relação dos militares com o governo Lula começou muito ruim, depois, graças ali à ação do próprio comandante Tomás, comandante do Exército, do próprio ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, conseguiram melhorar, de 6 meses para cá ela se deteriorou. Esse episódio da Previdência dos militares mexeu, não por os militares terem uma resistência a mexerem na Previdência deles, mas por terem sido informados pela imprensa. E também ali uma avaliação essa questão orçamentária mesmo. Vamos lembrar que o principal projeto do Exército Brasileiro, que é a compra dos 36 obuseiros de Israel, foi vetado pelo Celso Amorim. Então nós temos hoje um maquinário e tanques, muitos egressos da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma licitação que durou vários anos e foi aprovada por todas as instâncias. Isso, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, tudo pronto para comprar o material israelense, e o Celso Amorim vetou por uma divergência diplomática do Brasil com Israel. Então isso, de certa maneira, tensionou novamente essa relação.